Hoje vamos falar sobre o IAM na AWS. Mas o que é o IAM? Uma forma mais simples, o IAM ele permite que você gerencie com segurança os acessos e serviços e recursos da AWS. Você pode criar grupos e gerenciar usuários e dar permissões e negar permissões. É como se fosse o Linux. Você cria uma conta, cria um usuário e dá uma permissão a ele. O IAM é isso. Um exemplo, você vai criar um grupo de desenvolvedores. E aquele grupo e aquele usuário só vai ter aquelas permissões de desenvolvedores, não vai ter acesso a nada, não vai poder criar, né, uma máquina virtual, não vai poder criar uma instância, né, não vai criar uma VPS, uma VPN, fazer nada. Só vai ter permissão a desenvolvedores. E quem só pode conceder essa permissão para você é o usuário admin, o usuário que você criar a conta. Quando a gente criou a conta e colocou o e-mail, a senha, aquele lá é o usuário root. Mas a gente, por precaução, a gente pode criar outro usuário e dar todas as permissões para ele, ou limitar algumas, para você mexer, para você não usar o usuário root e não fazer besteira. Entendeu? Esse IAM você cria e gerencia usuários e grupos e dá permissões a eles. Vamos lá. Vamos digitar IAM no campo de pesquisa. A gente clica em IAM. Espera um pouquinho que ele vai carregar as configurações. Está carregando. Aí aqui vai aparecer os recursos da AWS, do IAM. Aqui você criar um usuário e criar um grupo. Aqui do lado também tem. Primeiramente a gente vai clicar em criar um grupo. Vamos criar um grupo específico. Vamos clicar lá em cima, lá no cantinho no azul, criar um grupo. Vamos dar um nome ao grupo. Um exemplo. Vamos criar um grupo de administrador, né? Que vai ter acesso total ao sistema. A gente cria e pesquisa e procura aqui embaixo a opção de administrador, né? Vai ter acesso a conta todinha, né? Como fosse root. Aí você pode escrever lá ou procurar aqui. Aí aqui vamos procurar pela política Administrator X, acesso total para o administrador. A gente clica na caixinha, marca, né? Pode marcar outros e criar grupo. Beleza, já criou o grupo já. Quem for adicionado aqui vai ter acesso total ao sistema de administrador. Agora vamos criar outro grupo. Vamos criar um grupo de developers e vamos dar o acesso para ele. Criar developers, né? Vamos dar um acesso a ele para criar instâncias EC2, tipo EC2, ele pode criar máquinas virtuais. Vou digitar aqui EC2 e esse usuário só vai ter essa política de segurança, né? Ele só pode fazer isso, só criar uma máquina virtual EC2. Vou criar. Beleza, 2 grupos já foi criado. É o Administrator e o Developers. Agora vamos criar usuários. Vou criar um usuário aqui, clicando no botão adicionar usuário. Vou criar um usuário com o nome Eduardo. E vou dar permissão a ele ao console da AWS. Quando ele clicar lá no aws.amazon.com, ele está o login dele e a senha. E esse de cima aqui, o acesso programado, ele vai dar acesso ao API, linha de comando, pelo CLI, Amazon CLI. Aqui embaixo ele vai gerar uma senha para você. Você pode criar uma senha personalizada. E embaixo aqui vai exigir, quando o usuário logar, ele redefinir a senha dele. A gente só vem aqui e clica em próximo. A gente já criou os grupos de políticas, né? Vou deixar o Eduardo como o administrador. Vou marcar aqui, ó, administrador. Ele vai ter acesso a tudo. E próximo, se quiser adicionar um tag, aqui vai revisar as políticas tudo, que o Eduardo tem acesso.
e criar o usuário. A gente vai criar o usuário Eduardo. Aí na próxima tela ele vai falar que foi criado com sucesso e você pode copiar a senha ou enviar por e-mail para o usuário que você criou, que você quer dar acesso. Em seguida ele vai criar um link direto para o usuário. Quando ele clicar ele vai cair com o ID da conta do root. E aqui embaixo é a senha, ele digita a senha que foi gerada. Quando ele logar, o sistema vai pedir para ele redefinir a senha. Aí aqui está a senha que foi criada. Copia e manda para o usuário Eduardo. Aí aqui eu vou clicar em exibir senha e vai gerar uma senha randômica, uma senha aleatória. E você manda para o Eduardo. E a primeira vez que ele fazer o logar, ele vai pedir para redefinir a senha. Eu vou clicar em fechar. Aqui, vou voltar naquela página anterior. E vou adicionar outro usuário. Clicar em adicionar usuário. Aqui é a mesma coisa. Você digita o nome do usuário, João. Você pode dar acesso ao console ou na linha de comando. Mesma coisa, vai gerar a senha, vai falar que vai alterar quando ele logar. E aqui a gente adiciona ele no grupo de developers. Agora vai ter acesso só a esse dois. Mesma coisa, a gente criar usuário. Beleza, ele vai criar e vai dar um link para o João com o ID, com o usuário João e o ID do usuário. E aqui embaixo ele vai gerar uma senha aleatória para o João acessar na primeira vez. E quando acessar ele vai pedir para redefinir. Aí belezinha, você copiou sua senha e mandou para o usuário. Eu vou clicar em fechar aqui. Agora vamos fazer os testes para ver se está funcionando mesmo. Aqui já tem o usuário Eduardo criado e o usuário João criado também. Aí eu já copiei aquele link que me gerou quando eu finalizei o grupo e o usuário. Ele vai dar um link que vai preencher o campo de ID do usuário, né? E ele vai colocar o nome de usuário dele. No caso, o Eduardo. Ele vai lá e pega aquela senha que o administrador gerou para ele e cola aqui. E clica em entrar. Em seguida, o sistema vai pedir para ele alterar a senha. Você lembra lá que a gente criou? Ele deu uma senha temporária. A gente coloca essa senha temporária aqui e cria uma nova senha para o usuário Eduardo. A gente tem que colocar uma senha forte, com caracteres e letras, letra maiúscula, uma senha muito forte, com as políticas de segurança, né? E confirmar. Aí o usuário Eduardo já vai logar no sistema e vai ter todas as permissões de administrador, que a gente deu permissão a ele fazer tudo. É que ele pode criar máquina virtual, pode criar uma aplicação web, criar uma VPS. O usuário Eduardo aqui tem acesso ao sistema todo. Ele pode fazer o que ele quiser, como se fosse o root, porque o root deu permissão a ele. Ele pode fazer tudo. Aqui ele pode criar máquina virtual, ele pode criar uma VPS, pode criar uma aplicação web, ele pode fazer tudo que ele quiser aqui. Só não pode excluir, né, o usuário root, né? Ele está abaixo do root. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu vou sair e vou entrar com a conta do João. Vou copiar aquele link que gerou para o João. Vou copiar aquele link e vou colocar ele na URL aqui e dar um Enter. Clicar em Enter. Ele já vai cair naquela conta com a ID do root. E ele vai ter que colocar o usuário, nome de usuário, João, que foi criado. E a senha que foi criada aleatoriamente para ele, uma senha temporária. Mesma coisa do Eduardo. Ele vai colocar a senha aqui. Automaticamente o sistema vai pedir para ele digitar a senha antiga. E ele vai digitar uma senha nova. É a mesma coisinha do Eduardo usuário. Vai criar uma senha com caracteres maiúsculos e minúsculos, com
caracteres especiais com número, letra, uma senha forte. Beleza, após ter configurado, ele vai ter só acesso às máquinas S2, que foi o acesso que a gente concedeu ao usuário João. E ele não pode fazer nada além disso. Ele for tentar criar um servidor virtual, uma aplicação web, qualquer coisa do tipo, mudar políticas, tentar mesmo até excluir o administrador root, ele não vai conseguir, porque ele só tem acesso a criar instâncias no tipo EC2, T2 micro. Ele só pode fazer isso, criar máquinas virtuais. Nada além disso. E o usuário root pode ir lá e mudar as permissões dele. Pode adicionar regras, adicionar que ele pode fazer outras coisas. Quem determina isso é só o usuário root. Mas por enquanto o usuário João só tem acesso a criar máquinas virtuais, não tem acesso a mais nada. Isso é um meio de segurança, né, para você proteger seu console da AWS.